Olá, queridos, graça e paz. Você conhece a história que está lá em Lucas 8, do 40 em diante, que fala sobre Jairo e sua filha? Jesus tinha voltado de uma grande obra, onde ele havia já libertado uma pessoa, e foi um grande milagre. Quando ele voltou para a região da cidade, uma grande multidão estava ali cercando ele, porque tinham ouvido falar de todas as suas maravilhas. E sabe, queridos, apareceu ali um homem chamado Jairo. A Bíblia diz que ele era um príncipe das sinagogas. Ele tinha uma função, ele era sacerdote e ele não podia estar ali, mas ele foi ali. Ele foi ali atrás de Jesus. Por quê? Porque a sua filha estava doente. E ele não pensou duas vezes. Ele foi atrás do Senhor. Eu quero falar de Jairo. A sequência desse texto fala sobre a mulher do fluxo de sangue que todo mundo sabe. Mas eu quero falar sobre Jairo especificamente. Jairo, ele era um príncipe da sinagoga, ele tinha trabalho na sinagoga, ele era vamos colocar, também um doutor da lei, ele era alguém separado, que ele não podia se misturar, porque qualquer coisa poderia contaminá-lo e ele não poderia servir no templo. Então, tudo tradição. Mas sabe, muitas vezes a gente é ligado a tradições e deixamos de fazer aquilo que realmente precisamos, é necessário. Ficamos apegados a tradições, a promessas infundadas para não tomarmos uma posição em Deus. Eu fico imaginando sobre Jairo. O que Jairo não teve que passar para poder chegar até Jesus. Veja, há muito tempo a sua filha estava doente. A Bíblia não especifica quanto tempo. Ele havia tentado de tudo para curar a filha dele, era a filha dele. Mas chegou uma hora que o médico falou, não dá mais para fazer mais nada. Ela vai ter horas de vida ou vai ter dias de vida. Eu creio que naquela hora Jairo ficou assim, nossa, terrivelmente. Como um pai recebe uma notícia dessa que o seu filho vai morrer? Sabe, queridos, mas Jairo também, ele não buscou o Senhor na hora certa. Porque eu creio que Jairo já tinha ouvido falar de Jesus de várias maneiras. Né? Ele ouviu falar que Jesus estava curando, que Jesus deu vista ao cego, deu voz ao mudo, que ele curou um coxo, que ele até ressuscitou um morto. Então ele já estava ouvindo tudo isso, só que ou ele não acreditava, ou ele estava impedido de ir até o Senhor. Sabe, as tradições nos impedem de ir para algo melhor. As tradições nos impedem de buscar ao Senhor. Veja, queridos, quando ele ouviu que Jesus havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, o Senhor já estava fazendo uma grande obra. Porque quando ele soube que Então, Jairo estava ali vendo todos os milagres do Senhor. Só que ele não ia buscar o Senhor. Ele estava tentando ainda mudar a situação por meios tradicionais. Ele era muito religioso e a sua religião o impedia de buscar ajuda em Cristo. Por quê? Quem era Cristo para ele? Era um farofeiro. Era alguém que estava fazendo truques. Era um charlatão. Porque ele se dizia ser filho de Deus, tá? Então espera, coisas que muitas pessoas ele fazia, porque na época havia muitos cristos, o próprio texto diz. Mas nós temos que entender, amados, o lado de Jairo. Jairo, ele era um principal da sinagoga, ele tinha que manter tradições, ele pregava tradições, cobrava tradições. Mas quando ele viu que a sua filha estava ali à beira da morte, algum texto diz que a filha dele já estava morta ou estava muito doente, não importa. Mas quando ele viu que a situação se apertou, ele esqueceu tudo. Ele foi atrás de Cristo. Imagina a luta que ele não passou, mas porque não foi fácil. Não era qualquer coisa. Se ele fosse atrás de Cristo e fosse denunciado, ele poderia perder o direito ao acesso ao templo. Ele não poderia mais estar ali adorando ao Senhor no templo. Ele seria até mesmo expulso. Por quê? Ele cometeu uma heresia e ele não poderia mais estar no templo. Ele perderia sua posição, ele era um assalariado do templo, ele perderia o seu emprego.
A sua autoridade ele perderia, porque as pessoas já não o veriam mais como o sacerdote, que as pessoas respeitavam os sacerdotes. Mas mesmo assim, ele foi atrás de Jesus, porque era a sua filha, afinal de contas. Ele precisava da cura, buscar a cura para a sua filha. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes você se vê, talvez, numa situação como essa, né? De você ir contra aquilo que você mesmo crê, aquilo que você mesmo determinou para você, por causa de algo maior. Veja, esse homem, ele abandonou tradições, religiosidade, abandonou emprego, abandonou um cargo de honra para ir atrás da solução de um problema para a sua filha. E sabe, queridos, muitas pessoas estão assim, não querem dar o braço a torcer para mudar de posição. Não querem dar o braço a torcer para buscar um novo caminho que soluciona o problema. Quantas pessoas que deixam de andar com Cristo ou não andam com Cristo porque fizeram uma promessa, porque sempre foram criados naquela tradição, naquela religião, então agora não vou largar a Cristo. Ei, é bobeira, é bobeira. Sabe, muitas vezes nós fomos ensinados, mas fomos ensinados errados. Verdade. Fomos ensinados errado. Quando eu conhecia Jesus, nossa, muitos dos meus conceitos, muitos dos meus costumes foram quebrados porque eu achava que eu estava certo. E quando eu me deparei na Bíblia que aquilo não existia ou que aquilo era pecado, irmãos, foi assim vergonhoso para mim. Porque eu vi o quê? Nossa, como eu estava errado. Como eu pude fazer isto por tanto tempo estando errado. Mas olha, chegou uma hora que Jairo, ele já não se importava mais. Ele chegou até Jesus e falou: mestre, me ajuda, porque a minha filha está doente. Olha só, ele chegou se humilhando, chamando o Senhor de mestre, reconhecendo que o Senhor tinha uma autoridade. Às vezes você precisa reconhecer que há uma autoridade sobre você. Tem pessoas que falam: eu não vou para a igreja, eu não preciso de pastor, porque meu pastor é Cristo. Não, quem é o pastor para pegar no meu pé? Quem é o pastor para falar o que eu devo ou não devo fazer? Sabe, a palavra do Senhor fala que o Senhor colocou sobre nós pastores, e são eles, Hebreus 13, amados, são os pastores que darão conta da sua alma. E você precisa estar ligado a uma igreja. Não, eu posso servir a Cristo em casa. Não pode não. Tá? Não pode não. Você precisa estar debaixo de uma autoridade. Porque não há autoridade que não esteja debaixo de uma autoridade. Tá? Você tem uma igreja, respeite a sua igreja, em nome de Jesus. Você tem um pastor, respeite o seu pastor. Seu pastor, ele pode errar. Você é humano, ele vai errar muitas vezes. Mas da mesma forma que o pastor, ele te perdoaria se você errasse, perdoa seu pastor também. Não saia da sua igreja porque seu pastor pegou no seu pé, ou se você descobriu até mesmo uma pequena falha do pastor, tá? Porque ele é um homem, entendeu? É interessante isso daí, que as pessoas, amados, elas pedem o perdão, até exigem o perdão, mas não conseguem perdoar. Sabe, se o membro ali, ele comete um erro, né? O pastor vai lá, o abraça, faz com que a igreja o receba da mesma maneira, mas se o pastor tiver um pouco assim de erro, uma vírgula no seu ministério, ele já não serve. Ele já não serve. E isso é muito terrível. Sabe por que muitos pastores são sozinhos? Porque o pastor não tem com quem se abrir. Aqueles que eles julgavam ser amigos, quando se abre, se volta contra eles. Porque, nossa, o pastor é assim. Sabe, precisamos quebrar algumas tradições. Precisamos quebrar. É mais ou menos isso, amados. O Senhor, ele deu a carta de divórcio e permitiu o divórcio caso houvesse um adultério. O Senhor ainda disse, por causa da dureza dos nossos corações. Mas você sabe que a princípio não é isso? O Senhor, ele quer que você pratique o perdão. Não seria a separação, perdoa. Não, mas me traiu. Se você fosse o traidor, você não ia querer ser perdoado? Por que você não pode perdoar?
É mais fácil sair, né? É mais fácil abandonar. Ah, não, ele pisou na bola, quebrou minha confiança. Sabe? Não é assim. E Jairo, quando ele foi atrás do Senhor, ele quebrou justamente essas tradições. Ele falou: eu preciso ser diferente. Eu preciso mudar minha forma de pensar. Eu preciso mudar minha forma de agir. Porque toda a minha tradição não está resolvendo, minha filha está doente. E olha só que caos. Quando ele estava falando com o Senhor, veio alguém e disse: Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha está morta. Talvez Jairo soubesse que ela já estava morta, mas ele foi atrás de Cristo como última esperança, porque ele ouviu que ele havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. E ele estava ali. Mas quando alguém disse: a sua filha está morta, caiu a realidade e ele começou a chorar. Só que ele já estava na presença do Senhor. Ele já tinha procurado o Senhor. O Senhor vira para ele e falou: crê somente. Crê que eu vou mudar a sua história. Crê que eu vou mudar a sua vida. Crê que eu vou te ajudar. Então, amados, em nome de Jesus, seja diferente. O Senhor ele diz na sua palavra: olha, misericórdia eu quero e não sacrifício. Precisamos ser mais misericordiosos. A Jairo, talvez, não sei o que aconteceu depois na vida de Jairo, não sei se ele foi denunciado no templo, eu não sei se ele teve alguma represária, eu não sei, mas o que eu sei é que a partir daquele momento ele foi um seguidor de Jesus, porque Jesus devolveu a ele o bem mais precioso que ele poderia ter na vida, que foi a sua filha. E você, o que você está disposto a fazer? Engolir o seu orgulho, o seu ego, a sua arrogância para mudar a sua vida, para mudar a tua história? Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida que você viverá um novo tempo. Perdoa, você vai ver como você vai se sentir melhor, em nome de Jesus. Eu conheci uma pessoa que falou assim: olha, eu não vou aceitar a Cristo porque eu fiz uma promessa para minha mãe no leito de morte. Tá? Ela me fez prometer que eu nunca abandonaria o catolicismo. E estava preso ali. Amém? Eu falei o quê? Tudo bem, então. Que Deus te prepare uma outra hora. Tá vendo? Tem pessoas que estão presas a isso. Ah, não, o que eu acho certo é certo e tudo mais. Mas quem disse que o teu certo é certo? A palavra do Senhor me garante que a nossa justiça é como pano de imundícia. Às vezes a gente abandona pessoas por orgulho, deixamos pessoas na necessidade por orgulho, dizendo: tá colhendo o que plantou, bem feito, tá vendo? Se não tivesse feito, seria outra pessoa. Não, amados. Sabe que tem pessoas que estão sofrendo por tua causa, né? Esperando que você estenda as mãos, esperando que você compreenda, que você entenda, que você perdoe. E você tá ali: não, tá certo, é mão de Deus. Que mão de Deus o quê? Mas que Deus venha te abençoar. Jairo, ele quebrou toda essa tradição quando ele foi lá. Imagina os comentários, porque muita gente viu ele chegando até Cristo, muita gente viu ele seguindo a Cristo. Imagina os comentários: nossa, é Jairo, você viu aquele que ficava na porta do templo, aquele que ficava impedindo pessoas de entrar no templo se estivesse com vestes erradas, se estivesse de forma errada. Não importava mais para ele. O que importava é o quê? Jesus está aqui comigo. Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Senhor. Amém? Que o Senhor venha te abençoar em nome de Jesus. Que o Senhor venha derramar as bênçãos sobre a sua vida em nome de Jesus. Então, perdoa, muda a sua vida, muda, realiza algo diante do Senhor. Deixa as pessoas falarem, deixa apontarem, que vão falar da mesma maneira, de qualquer jeito vão falar. Se você estiver certo, vão falar. Se estiver errado, vão falar. Então deixe que falem. Que o Senhor venha te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Fique na paz e na graça.